Existe uma pergunta que quase ninguém faz quando compara a Bíblia e o Alcorão. O que acontece quando um personagem extremamente importante praticamente desaparece? Ao longo dessa série, vimos histórias que mudam, detalhes que são reorganizados, personagens que recebem funções diferentes, mas agora encontramos algo ainda mais surpreendente. Um homem que ocupa um lugar central em uma tradição e quase desaparece na outra. Mas como isso é possível? Foi um esquecimento? Foi uma simplificação? Ou uma escolha deliberada? Porque às vezes, aquilo que um texto decide não contar revela tanto quanto aquilo que ele escolhe contar. E poucas comparações mostram isso de forma tão clara quanto a história de Josué. Depois da morte de Moisés, Israel enfrenta um dos momentos mais importantes de sua história. Durante 40 anos, o povo caminhou pelo deserto. Agora, precisava finalmente entrar na terra prometida a Abraão séculos antes. Deus escolhe Josué para liderar essa missão. Josué não era um desconhecido. Ele havia acompanhado Moisés durante anos. Era um dos espias enviados a Canaã. E foi um dos poucos que acreditavam que Deus cumpriria sua promessa. Agora caberia a ele concluir aquilo que Moisés não pôde concluir. E é exatamente aqui que a Bíblia e o Alcorão começam a seguir caminhos diferentes. Grande parte do livro de Josué gira em torno de um único acontecimento: a conquista da Terra Prometida. As muralhas de Jericó caem. Diversas cidades são conquistadas. Depois, a terra é distribuída entre as tribos. Mas existe algo ainda mais importante. Na Bíblia, essa não é apenas uma campanha militar. Ela representa o cumprimento de uma promessa iniciada séculos antes. Desde Gênesis, Deus havia prometido aquela terra aos descendentes de Abraão. Com Josué, essa promessa finalmente começa a se concretizar. Por isso, a conquista ocupa um lugar central na narrativa bíblica. Mas quando abrimos o Alcorão, quase tudo isso desaparece. Então, o que o Alcorão conta? Quando chegamos ao Alcorão, encontramos apenas parte dessa história. Moisés ordena aos filhos de Israel: entrai na terra santa que Deus vos destinou. Alcorão 5, 20, 21. Mas o povo responde com medo. Afirma que a terra é habitada por um povo poderoso, Alcorão 5, 22. E se recusa a entrar. Apenas 2 homens demonstram confiança em Deus. Incentivam o povo a obedecer, Alcorão 5, 23. Embora seus nomes não apareçam, muitos comentaristas islâmicos entendem que um deles é Yoshua bin Nun, ou seja, Josué. Mas a maioria continua desobedecendo. Como consequência, Deus determina que Israel vague 40 anos pelo deserto, Alcorão 5, 24 a 26. E a narrativa praticamente termina aí. Não existe travessia do Jordão, não existe Jericó, não existe campanhas militares, não existe distribuição da terra entre as tribos. Tudo aquilo que ocupa um livro inteiro da Bíblia praticamente desaparece. E isso cria uma pergunta inevitável. O Alcorão está negando que a conquista aconteceu? Não, não está. Esse detalhe é importante dizer. O Alcorão não afirma que a conquista nunca aconteceu. Ele simplesmente não a narra. O foco permanece na desobediência dos israelitas diante da ordem de Deus. E a conquista deixa de ocupar o centro da história. Mas isso gera outra curiosidade. Se Josué quase não aparece no Alcorão, como a tradição islâmica conhece sua história? A história continua fora do Alcorão. É aqui que aparece uma diferença importante entre o Alcorão e a tradição islâmica. Embora o texto corânico não mencione Josué pelo nome, comentaristas clássicos como Al-Tabari e Ibn Kathir identificam um dos 2 homens fiéis do Alcorão 5:23 como Yoshua bin Nun, ou seja, Josué. Além disso, hadiths preservam tradições segundo as quais Josué liderou Israel após a morte de Moisés. Existe inclusive um famoso hadith afirmando que o sol permaneceu parado para que um profeta concluísse a batalha.
Tradicionalmente, esse profeta é identificado como Josué. Sahih al-Bukhari 3124 e Sahih Muslim 1747. Isso revela algo importante. Josué continua existindo dentro da tradição islâmica, mas sua história não vem do Alcorão, ela vem da literatura posterior. E isso mostra que nem toda a tradição islâmica está contida apenas no texto corânico. Mas essa diferença ainda não explica a questão principal. Agora chegamos ao ponto mais importante desse vídeo. Na Bíblia, a Terra Prometida ocupa uma posição central. A aliança envolve 3 elementos inseparáveis: um povo, uma promessa, uma terra. Grande parte da narrativa bíblica existe para mostrar como Deus conduz Israel até essa terra. Já no Alcorão, a terra continua sendo mencionada como uma dádiva concedida aos filhos de Israel. Mas a conquista deixa de ocupar o centro da narrativa. O interesse principal passa a ser outro: a obediência, a confiança em Deus e as consequências pela rebeldia. Mais uma vez, o foco deixa de ser a construção histórica de Israel e passa a ser uma lição espiritual dirigida a todos os crentes. O mesmo padrão aparece novamente. Se você acompanhou os vídeos anteriores dessa série, talvez já tenha percebido um padrão. Na Bíblia, muitos acontecimentos ajudam a construir a história de Israel como povo. No Alcorão, esses mesmos acontecimentos frequentemente são reorganizados para destacar princípios religiosos. Não significa que os acontecimentos sejam negados. Significa que deixam de ocupar o centro da narrativa. E é exatamente isso que acontece com Josué. No início desse vídeo, fizemos uma pergunta: como um personagem tão importante pode praticamente desaparecer? Agora a resposta está bem mais clara. Na Bíblia, Josué é o líder que transforma a promessa feita a Abraão em uma realidade histórica. No Alcorão, a conquista praticamente desaparece do centro da narrativa e a atenção desloca para outra pergunta: o povo desobedeceu ou obedeceu a Deus? Essa mudança revela 2 maneiras diferentes de compreender a história sagrada. Na Bíblia, a história da salvação está profundamente ligada à aliança, ao povo e à terra prometida. No Alcorão, o foco recai principalmente sobre a submissão a Deus e as lições espirituais extraídas da história. Mais uma vez, os personagens parecem os mesmos, mas a função da narrativa mudou. E quando a função muda, muda também a mensagem. No próximo vídeo, conheceremos 2 profetas que enfrentam idolatria em Israel: Elias e Eliseu. E veremos que, mais uma vez, a Bíblia preserva uma narrativa histórica muito mais detalhada, enquanto o Alcorão apresenta esses personagens de forma bastante resumida. E se você quer continuar a entender as diferenças no texto da Bíblia e do Alcorão, me segue aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.